Olá, querido, graça e paz. Vamos dar continuidade aí às nossas meditações. Estaremos fazendo a leitura hoje, novamente, do capítulo 1 do livro de Gênesis. Vamos ler dos versos 14 ao 19 e refletir em cima desses versos lidos. E a palavra de Deus nos diz: E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, um luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã do quarto dia. Amém, amado irmão? Vimos que Deus, ele cria as coisas do alto e as coisas de baixo, ou seja, céus e terra. Vimos que Deus começa a inserir tudo aquilo aqui na terra, tá certo? Onde ele vem descrever mais detalhado o que ele vem colocar. A primeira coisa que ele faz é, em meio às trevas, gerar a luz, trazer a luz para que a luz ela possa estar prevalecendo sobre essas trevas. E ele mostra a primeira coisa que há de fazer, no haja, ou seja, na sua palavra, separação entre total escuridão e agora com a inserção da luz. Então ele faz agora essa separação, mostrando-nos e nos dando a entender aonde a luz habita, as trevas não podem prevalecer. E aqui nos traz a alusão também, aonde existe trevas, a luz ela precisa estar. Ou seja, nós como servos do Senhor, servos de Deus, precisamos estar onde as trevas estão, porque nós ali habitando traremos a clareza através da proclamação do Evangelho. E o próprio Deus ele continua, ele separa as coisas de cima das de baixo, ou seja, separa as águas de cima das águas de baixo, para que nos seus devidos tempos a chuva caia, a comporta do céu seja aberta, as águas caiam sobre o solo venha a dar as suas devidas plantas, as plantas as suas devidas folhas e frutos. Então ele começa a agregar as coisas na terra e começa a torná-la habitável. Nós vemos aqui também quando Deus vem preparar o alimento para o homem, para o ser humano, para aqueles animais que ele ia colocar sobre a terra, para que eles pudessem viver. Então Deus cria os vegetais, começa a plantar, começa a inserir ali os vegetais e cada um dando conforme a sua espécie. Como anteriormente eu falei, Deus ele cria, vamos supor, um pé de manga para dar manga, não para dar goiaba. E agora, queridos, nós entramos em outro ponto que vai do 14 ao 19, onde Deus ele cria os dois principais governantes do dia e da noite. Observe que passo a passo ele vai inserindo tudo aquilo que ele planejou colocar e vai nos mostrando que passo a passo ele vai executando o plano da criação. Vimos aí através da palavra hexameron, que pode ser considerada uma teoria, aonde se vê a criação dos dias, ou seja, em 6 dias. Existem várias perspectivas acerca desse dia, Aqui o dia no hebraico é Yom, que significa dia. Algumas teorias levam esses dias como cercas de eras, de grandes épocas, de espaços longos de tempo. Mas aqui eu não quero me deter ou me apegar a essa questão, a esse posicionamento. O que importa é que nós entendamos que o Senhor ordeiramente programou todas as coisas. Em 6 dias ele vem e cria todas as coisas. E passo a passo, em cada dia, ele vai fazendo conforme o seu planejamento. E agora ele chega no 4º dia e vem nos mostrar que, mais uma vez, pela sua palavra, no haja, ou seja, o verbo na forma imperativa, ele dá uma ordem para que haja no firmamento celeste agora os luminares, ou seja, quando ele insere a luz lá no início, para que trevas não venham predominar ou prevalecer. Então, ele parece nos trazer inicialmente essa alusão da impossibilidade de trevas dominarem aonde a luz habita. Agora aqui nos dá mais uma ideia do espaço demográfico, da área criada, do
planeta Terra, do continente, onde ele vem trazer luz para esse continente. Imagina se nós morássemos aqui e se não tivesse nada nos céus que viesse clarear, iluminar, permaneceríamos vivendo em meio a uma escuridão. Embora aqui a luz inicial que foi colocada para separar as trevas, talvez nos trouxesse aí certa claridade. Mas precisaria haver uma separação, como ele veio separando luz de trevas, águas de cima de águas de baixo, firmamento dos céus com as coisas da terra. E agora ele vem nos mostrar que é preciso criar esses luminares. E os dois principais luminares que o Senhor cria são o sol e a lua. Um para governar o dia, nos trazendo a claridade, nos trazendo a nitidez maior, né? E a noite, para que se possa também haver essa separação, como ele nos diz inicialmente, entre esses tempos distintos e diferentes. Um nos traz total clareza, claridão. Outro, um certo ar de escuridão, não de trevas. Aqui é diferente. Então as trevas no início ela foi colocada em meio à luz para ela poder prevalecer. A luz é que prevalece sobre as trevas. E inicialmente aqui o texto nos diz no verso 14, disse Deus, haja luminares no firmamento celeste para fazer separação entre o dia e a noite. E aqui o propósito que o Senhor nos ensina para que haja essa separação, para separar dia e noite, tem alguns propósitos. E primeiramente no próprio versículo ele nos diz para servir de sinais. Então, quando olhamos para o céu, nós observamos o Cruzeiro do Sul, aquelas 4 estrelas apontando um para o norte, uma para o sul, uma para o leste e a outra para o oeste. Então, era uma forma de trazer a noção, dar um norte para o homem, para ele poder observar em que direção ele poderia ir, se ele quisesse ir para o norte, se ele quisesse ir para o sul, e assim sucessivamente, queridos. Mas também não só para isso, esses sinais para servir, a partir do verso 14, parece que ele está dando aqui a condição do homem identificar de uma forma mais clara a distinção entre o dia e a noite. E o dia ele traz aqui para que o homem pudesse colocar em formato de um calendário. Então nos mostrando aqui agora sim separação de um dia, e o dia estabelecido aqui são 24 horas, e também esses dias poderiam se prolongar em anos, e os anos, conforme o calendário, 365 dias, que são os dias que nós usamos. Então observe que de forma ordeira, planejada, ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar. E aqui ele cria também os 2 governantes principais para mostrar que haverá sim um formato de sinais para que o homem possa se adequar de forma mais correta, mediante os tempos, as estações, mediante a orientação aonde ele deseja ir. Hoje é bem mais fácil, nós temos tantos instrumentos que nos indicam caminhos, posicionamentos, mas na época, imagina se Deus não tivesse colocado isto para sinais. Como é que esses homens iriam se deslocar? Onde é que esses homens poderiam estar saindo de uma forma, de um lugar para outro, sem saber em que lugar exatamente estariam indo? Mas aqui o Senhor, até no mais simples, ele produz as coisas no seu devido tempo, no seu devido modo, para que os homens possam estar orientados e sobre a sua palavra. E nós vamos ver agora que ele confirma no verso 16 que as 2 coisas que ele cria para ser governante são sol e lua, aonde um vem para governar o dia e o outro para governar a noite. Mas ele também cria as estrelas, as constelações. Tudo isso são pontos luminares nos céus, para que a terra pudesse estar entrando dentro desse tempo e com a sua cronologia, e essa cronologia ser dividida em manhã, em tarde e à noite, ou seja, em 3 tempos diferentes, e que denotam a ideia de um início, de um meio e de um fim, e no outro dia, que já é um novo dia, começar tudo novamente, queridos. Quando nós observamos a palavra de Deus, no final, no verso 19, no verso 18, ele diz que para governar o dia e a noite e para fazer separação entre luz e trevas. Mais uma vez, agora ele nos traz essa alusão, dando-nos a ideia dessa separação, da impossibilidade agora, mais uma vez, de luz não poder habitar
com as trevas. Aonde ela está, ela vai prevalecer. Então, nos trazendo agora não a ideia mais de clarear a área demográfica, a área geográfica, ou seja, um continente, mas sim, ele finaliza mais uma vez trazendo essa conotação, onde ele nos traz e nos afirma: nós somos luzes aqui que refletimos ao Senhor, refletimos a sua palavra. Que o Senhor aplique essa palavra no teu coração e que te faça compreender que a palavra de Deus, ela é a nossa verdade, ela é a única verdade, ela é aquela que a partir dela as coisas passam a existir e se precisa ser tomada como única verdade e única regra de fé e prática. Que Deus é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, Ele cria, cuida e guarda todas as coisas. E é um Deus que organiza e prepara o lugar aonde Ele coloca você, certamente Ele vai te sustentar, porque Ele é o Deus que te sustenta aonde quer que você esteja, meu amado e minha amada. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça em nome de Jesus.